Há quem diga que ela nem existe. Mas se a verdade não existe, como você agiria diante desta afirmação? A verdade não existe. Ora, se a verdade não existe, temos ao menos uma verdade, que ela não existe. O que é a verdade? Eu sou o Paulo Henrique e este é o canal Filosofia Urgente e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma das mais aceitas concepções da verdade é a verdade como correspondência. Para você entender isso melhor, talvez seja interessante compreendermos a noção de proposição. Para facilitar, vamos entender que uma proposição é uma sentença declarativa. Vamos lembrar que, basicamente, existem três grandes grupos de sentenças. As sentenças interrogativas, onde propomos perguntas e questões, as sentenças imperativas, que exprimem ordens ou pedidos, e as sentenças declarativas, aquelas que pretendem afirmar como o mundo é, como o mundo se organiza, como as coisas são, como descrevemos os fatos, os acontecimentos e a nós mesmos. Para isso, utilizamos as sentenças declarativas. E veja bem, seria bem estranho se nós afirmássemos que uma pergunta como "que horas são?" fosse verdadeira ou falsa. Que um pedido como "levante-se, por favor", fosse verdadeiro ou falso. Então, as sentenças declarativas são os fortes candidatos a serem portadoras da verdade. A verdade como correspondência seria, então, uma etiqueta que nós colocamos nas sentenças declarativas se e somente se elas correspondem aos fatos. Então, se eu digo o atual presidente dos Estados Unidos é republicano, essa sentença declarativa proferida hoje, ela é verdadeira, mas se ela fosse proferida em 2010, ela seria falsa. É uma outra peculiaridade das proposições. Dependendo do contexto, ela pode variar. Leibniz, o grande filósofo alemão, distinguia dois tipos de verdades. Estas, a verdade como correspondência. Uma, a verdade, existiriam as verdades de fato e as verdades de razão. As verdades de fato, elas são contingentes. O que isso significa? Que ora pode ser de um modo, ora pode ser de outro. Por exemplo, todos nós temos só um e apenas um local de nascimento. Ora, minha mãe, no momento do meu nascimento, estivesse em Nova York, eu não seria carioca. Mas, quando eu nasci no Rio. Então, todos nós temos só um e apenas um local de nascimento, mas poderíamos ter nascido em outro. Esta é uma verdade de fato, segundo Leibniz. Verdades que podem ser de um modo, mas poderiam ter sido de outro. As verdades de razão são as verdades lógicas e matemáticas. Quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não, 2 mais 2 resulta em 4. Portanto, as verdades de razão são caracterizadas por serem necessárias. Necessário é aquilo cujo oposto é impossível. 2 mais 2 é igual a 5, é oposto a 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, as verdades de razão são verdades necessárias. Portanto, a verdade como correspondência significa meramente que as proposições se correspondem aos fatos, se elas estão de acordo com os acontecimentos e com os eventos, então elas são verdadeiras dentro de determinado contexto. Caso contrário, são falsas. Evidentemente que nós, no senso comum, podemos dizer que este ou aquele acontecimento é verdadeiro ou falso, porque podemos checar, verificar. Uma das atividades humanas que mais se encarrega
de investigar, checar, verificar a verdade das proposições de determinadas sentenças declarativas é a ciência por excelência. Portanto, a ciência busca checar se determinadas proposições, aquelas que pretendem descrever como o mundo é organizado, como determinado fato ou evento ocorre, é a ciência. A ciência estabelece verdades, mas cuidado, estabelecer não significa que uma verdade seja eterna, seja absoluta, e muitos de nós temos uma atitude emocional e não racional acerca da frase verdade absoluta. Então, passamos a hostilizar a verdade, como os relativistas. Inclusive, Nietzsche, um dos maiores, disse o seguinte: não existem verdades, só existem interpretações. Então, se não existem verdades, o que pretendemos enunciar com a frase não existem verdades? Ora, ela pretende enunciar uma verdade, que não existem verdades. E aí nós temos um paradoxo. Proposições, quando se referem a si mesmas, costumam gerar paradoxos, como o paradoxo do mentiroso. Imagine que você se encontre, viaje para a Grécia e em Atenas encontre um ateniense que lhe diga, o ateniense, lhe diga: todo ateniense é mentiroso. Qual a sua atitude diante desta frase enunciada por este ateniense? Todo ateniense é mentiroso. Ora, se o que ele diz é verdade, então o que ele diz é falso. E se o que ele diz é falso, então a sentença expressa os atenienses são mentirosos é verdadeira. Então, quando uma sentença declarativa, uma proposição, refere-se a si mesma, ela provoca, cria, gera um paradoxo. E um paradoxo emperra o nosso pensamento. Se o seu pensamento emperrou em algum momento desse vídeo, então você percebeu que surgiu uma contradição, um paradoxo. E quando um paradoxo aparece, os filósofos ficam de orelha em pé. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o seu comentário, curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que vai ajudar muitíssimo a divulgar e a propagar educação. O que é a verdade? Um forte abraço e até o próximo vídeo.